Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Como você está? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a arte no Renascimento, tá? Sobre a arte renascentista. Hoje vamos falar sobre algumas características dela, tá? Na pintura, na escultura e da arquitetura. Só que eu quero fazer uma dinâmica hoje com vocês, tá? Fugindo um pouco do contexto, fugindo um pouco do nosso conteúdo no final da aula, tá? Então, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Vou falar um pouquinho sobre o conteúdo, mas no final vou fazer uma dinâmica à parte, tá? Para a gente descontrair um pouquinho, tá bom? Então, hoje, como eu estava falando com o Adriano, que foi o primeiro a chegar, hoje a gente vai falar sobre a arte renascentista, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características dela, só que no final eu vou fazer uma dinâmica com vocês, fugindo um pouquinho aí do conteúdo, tá bom? E aí, semana que vem, a gente termina esse assunto de renascimento, que a gente trabalha as técnicas envolventes nele, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, o que seria a arte renascentista, tá? Então, a arte renascentista nada mais é que o renascer, né, novamente da arte grega e arte romana. Então, ela ressurge nesse período, né? Então, eles começam a realizar de novo esse tipo de arte, tá? Então, deixa eu deixar aberto aqui o bate-papo, que facilita aqui, se vocês mandarem alguma pergunta, tá? Então, é onde vai ressurgindo essas artes novamente, tá? Então, ó, origem do nome. Então, a palavra renascimento é um pouco preconceituosa, né? É o renascer da cultura greco-romana. Então, porque elas está referindo somente à parte da Grécia e de Roma, né? Então, por isso essa parte do preconceito contra as outras artes, vamos dizer assim. Então, grandes navegações, a experiência das grandes navegações contribuiu para produzir a mentalidade moderna dessa arte. Então, dentro da arte, vamos pensar na parte artística. Então, em termos artísticos, o Renascimento vai suceder ao Gótico, né? Que a gente já estudou semana passada. E como característica principal, tem a sua aproximação à antiguidade. Mas o objetivo do artista renascentista não era de copiar a grandeza e excelência da arte clássica, mas sim de igualar essas criações. Então, ele foi adaptando um novo, né, com uma arte que já existe, tá? Então, durante esse período, os artistas das belas artes deixam de ser considerados meros artesãos e passam a ser vistos como homens intelectuais. Esta mudança de atitude em relação ao artista levou ao colecionismo de obras de arte, pois tudo que saísse das mãos de um mestre era considerado de grande valor. Então, eles valorizavam muito essa parte de coleção, né? Porque eles achavam que tudo que foi feito por um artesão tinha um mero valor, tinha um grande valor, e eles começavam a colecionar essas artes naquela época. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de arte, né, que eles estavam fazendo novamente. Então, as escolas, né, os burgueses estudavam a cultura greco-romana, né? Então, ó, aqui tem a cultura da Grécia, né, a arte grega e a arte romana, tá? A romana a gente não viu nas aulas ainda, tá? Eu já fui para o gótico, tá? Mas semana que vem eu posso falar um pouquinho mais sobre a romana e aí a gente já continuar essa parte do renascentista, tá? E aí, então, a pintura renascentista, o que eram essas pinturas? Eles usavam muito claro e escuro, né, nessas pinturas. Então, o artista retrata os corpos o mais real possível, utilizavam um fundo da paisagem natureza e uma perspectiva. Então, eles utilizavam muito essa parte de profundidade, tá? Isso vocês estudaram também lá no ensino fundamental 2, sobre como vocês conseguem fazer um desenho de profundidade. E semana que vem a gente rever isso daí para a gente começar a criar essa técnica de renascimento, tá? Então, para o homem do renascimento, o corpo belo era a manifestação da alma virtuosa. Então, eles valorizavam muito o corpo, né? Como lá na Grécia, lembra que quem já viu que a arte grega valorizava muito o corpo, né? Eles pegavam todos os traços de vários corpos para criar um corpo perfeito, né? Porque eles acreditavam que o corpo era o maior símbolo, né? E ele era sagrado. E aí vem a pintura, né? A gente ainda está continuando a pintura, quer dizer. Então, principais características da pintura. Então, tinha a perspectiva, que tem a ver com a profundidade, né?
E aí o uso do claro escuro, o realismo, como eles estão fazendo de novo, ressurgindo aquelas outras artes e já mesclando com essas novas, né? Mesclando a clássica com a moderna, então já vem a parte também do realismo, um realismo que já fica mais nítido, né? E aí o início do uso da tela e da tinta a óleo também, que é outro tipo de técnica que eles começaram a utilizar. O surgimento de artista com um estilo pessoal, marcado pelo ideal de liberdade, por isso pelo individualismo. Então eles tinham mais liberdade de expressão também, né? Na parte do Renascimento. E aí vem a escultura. Então, quais são as principais características? Então, eles buscavam apresentar o homem tal como ele é, na realidade, proporção da figura mantendo a relação com a realidade. Então, eles queriam criar, né, algo que remetesse ao real. Então, eles faziam a escultura do tamanho real, né? E aí tinha também essa parte de profundidade e perspectiva. Então, eles utilizavam todos os traços para realmente a escultura ficar igual, né? Era na realidade, né? Então, se colocasse, por exemplo, a pessoa no qual eles se inspiraram no lado da escultura, ia estar muito semelhante, tá? E o estudo do corpo e do caráter humano. Então, eles também estudavam muito os movimentos humanos para repetir, né, e reproduzir isso na forma de escultura. E aí vem a arquitetura. Então, a arquitetura tem uns elementos, né, clássicos, então, sobreposição de ordens arquitetônicas, dóricas, jônicas e coríntia, que é o que a gente viu lá na arte grega, arco de volta perfeita, o frontão, a abóbada de berço, cúpula, isso tudo a gente vai ver daqui a pouco, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais. Inovações do Renascimento, equilíbrio geométrico, simetria das formas e volumes, horizontalidade, conseguida através de elementos como cornijas, frisos e balaustradas. Então, ó, vamos ver aqui na imagem que fica mais fácil. Então, ó, aqui é a cúpula, tá? As colunas, o arco volta de perfeita, o friso, o frontão triangular, tá? E aí dá para ver que existe um equilíbrio, né? Então tem uma simetria, né, na obra, na parte da arquitetura. Então, se você dividir ao meio, são exatamente iguais, tá? E aí qualquer construção era planejada, né, e executada seguindo as regras geométricas. Então eles usavam a racionalidade, o equilíbrio e a simetria. Então eles montavam um projeto para ficar realmente perfeito, ficar equilibrado, né, e com uma simetria perfeita. Então aí estaria um projeto utilizando como base as figuras geométricas. Aí, ó, os edifícios abandonam a verticalidade. Então, lá na arte antiga, né, na gótica que a gente viu, eles tinham muita verticalidade. Então, eram construções enormes, né? Então, eles usavam muitas as pontas agulhas, né, colunas grandes. E aí, não, eles já priorizavam mais a horizontalidade. Então, eles faziam mais edifícios menores, mais baixos, mais compridos, né? Então, ó, típica os edifícios abandonam a verticalidade, típica do estilo gótico, e passaram a ser marcados por linhas horizontais. Então, olha aí algumas linhas horizontais. Diferente do gótico, que eram tudo linhas em pé, né? Várias colunas pontudas, né? Então, ó, muda totalmente o aspecto da arquitetônico, tá? Então, ó, o objetivo da arquitetura renascentista era criar a cidade ideal. Então, eles padronizavam, ó, os edifícios para ficar uma cidade perfeita, né? Então, a perspectiva da cidade ideal, obra construída a Piero della Francesa em 1460. Então, o esquema de via de circulação e edifícios em 2 níveis para a cidade ideal, obra posterior de 1485 de Leonardo da Vinci, ó. Então, eles tinham todo um projeto de construir realmente uma cidade ideal, é o que eles acreditavam que seria, né? Então, é tudo padronizado, feito o projeto a partir de figuras geométricas para que ficasse totalmente simétrico, tá? Gente, então, essa aula foi bem curtinha. O conteúdo que eu quis passar para vocês é só sobre as características principais mesmo de cada modalidade. Por quê? Hoje eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre vocês, tá? Então, eu quero fazer uma aula mais tranquila, porque eu sei que vocês estão com excesso de aulas, né? Aí
porque vocês têm que escrever bastante, têm que ver bastante texto. Então, eu sei que a aula de artes é a única aula que vocês podem relaxar, descontrair um pouquinho, né? Distrair. Então, vamos fazer isso hoje, tá? Então, o que eu quero passar para vocês? Hoje vocês vão pensar um pouquinho sobre vocês. Então, vocês vão refletir um pouquinho. Quem eu sou? Eu tenho valor? Eu tenho valor no sentido assim, eu me dou valor? Eu sou valorizada por mim mesma? Tá? Então, você tem que pensar, quem eu sou? Quem sou eu? Será que eu me sinto bem comigo mesma? Será que eu sei quem eu sou? Né? Então, vamos fazer essa reflexão hoje, tá? Vocês estão no período no qual vocês estão mais, né, sozinhos. Então, vocês conseguem ter esse tempinho para pensar um pouquinho a mais sobre vocês. Eu sei que antes da pandemia, vocês não tinham esse tempo, porque ia para a escola, voltar da escola, então sempre estava no agito. Agora, né, vocês estão em casa, eu sei que tem muitos que estão angustiados, que querem sair, querem ir para a escola, mas como não pode, vocês podem fazer essa dinâmica de refletir um pouquinho sobre vocês, né? Vocês já aprenderam isso ano passado, porque vocês tiveram arte terapia, então vocês sabem que é importante vocês pararem um tempinho, né, e pensarem um pouquinho sobre vocês. Então, vamos fazer uma dinâmica assim hoje, tá? Vocês vão desenhar aí no caderno 9 quadradinhos, tá? Então, 9 quadradinhos, e nos quadradinhos vocês vão desenhar as emoções de vocês. Então, eu separei aí algumas sugestões de temas que seriam, tá? Mas vocês podem modificar os temas, tá? Eu coloquei sugestão se eu fosse fazer para mim, por exemplo. Mas quem não tiver, por exemplo, alguns desses critérios, não quiser utilizar, não gosta, não tem, pode modificar, tá? Então, ó, por exemplo, aqui no meu pai, minha mãe, comida favorita, animal de estimação, atividade que mais gosto, mês de aniversário, pessoa que admiro, estilo de música favorito. Então, eu vou desenhar interpretando a minha emoção. Então, eu vou ilustrar a minha emoção através do desenho, tá? E aí, no meio, vocês vão escrever o nome de vocês ou desenhar vocês aqui, tá? Porque vocês representam todas essas emoções, tá? Então, é uma forma de vocês se autoconhecerem, tá? Então, vocês podem fazer perguntas para vocês mesmos, tá? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. E o ideal é para quem estiver já fazendo, coloca uma música que vocês gostam muito para vocês se concentrarem e começarem a analisar sobre vocês, pensarem um pouquinho a mais, tá? Por enquanto, faz só a estrutura, tá? Dos quadradinhos, os 9 quadradinhos, porque tem outra atividade. Então, o ideal é que vocês façam a estrutura e depois, com calma, vocês preencham, tá? Faça o desenho aí com calma para não ficar correndo, tá? Eu vou mostrar outra atividade para vocês já saberem o que vocês têm que fazer e aí, conforme eu vou falando, vocês vão fazendo, tá bom? Então, outra atividade é assim, vocês vão desenhar vocês aí, o corpo inteiro, tá? Então, o que vocês vão fazer? Então, na cabeça, vocês vão fazer uma setinha e vão escrever assim, coisas que eu não abro mão. Então, o que vocês vão pensar? Algo que você goste muito, que você não abre mão. Então, pode ser ideias, valores, coisas que você tem material que você não abre mão de jeito nenhum, tá? Então, essa parte da cabeça é coisas que você não abre mão. Nos olhos, você vai escrever o que mais me impressiona na vida. Então, algo que você já viu, que mais te marcou, tá? Então, essa é a parte do que você já enxergou, o que você mais marcou sua vida, tá? A boca, o que você falou para alguém que você se arrependeu. Então, o que mais você se arrepende de ter falado para alguém, tá? Então, essa é a parte da boca. No coração, você vai escrever ou desenhar, tanto faz, os grandes amores, tá? Pode ser qualquer um, gente. Família, amigo, namorado, que vocês quiserem. Na mão, coisas que vocês já se orgulharam que vocês fizeram, tá? Então, coisas que deram orgulho para vocês, tá? Tanto como de vocês, ou pode ser de alguém que vocês admiram também, tá? E no pé, vocês vão colocar os problemas que vocês têm, as situações embaraçosas, os perrengues, o que vocês quiserem, tá? Então, aí eu coloquei as sugestões para vocês escreverem. Isso é uma forma de vocês refletirem e conhecerem um pouquinho a mais sobre vocês, tá? É uma atividade interessante para vocês se autoconhecerem e começarem a refletir um pouquinho a mais, ok? Então, tem as duas sugestões. Alguém que tem alguma dúvida? Não conseguiu anotar alguma coisa? Agora é a hora da gente conversar um pouquinho. Quem quiser falar também no microfone, quiser desabafar, falar alguma coisa, tá? Outro exercício legal para vocês fazerem é, por exemplo, agora nessa época que tem muito sentimento de angústia, de tristeza, é vocês fazerem o quê? Escreve tudo no papel que vocês estão sentindo. Escreve tudo, tudo, tudo. E aí vocês pegam esse papel e rasga o papel todinho, pica todinho
e joga no lixo. Por quê? Você vai ter a sensação que você colocou para fora aquele sentimento e que ele esvaziou do seu coração. Então, ele não tá mais ali. Então, você se sente mais leve. Esse é um exercício legal também, tá? E aí, outro exercício também interessante para vocês fazerem é vocês se olharem no espelho, tá? O espelho é o melhor para vocês começarem a se autoconhecer e refletir. Então, se olha no espelho e se imaginam de diversas formas. Então, imagina você com chapéu, você com bigode, você cabelo loiro, você, sabe? Vai imaginando coisas que aí você consegue, né, liberar essa criatividade também de vocês. E além dessa parte de imaginar, você também começa a se descobrir, começa a se conhecer através do olhar, né? Começa a ter seus pensamentos e até para responder essas próprias perguntas aqui que a gente fez, tá? Isso é um exercício bacana também para vocês se conhecerem. Agora é o momento de vocês refletirem um pouquinho a mais sobre vocês, tá? Eu tenho um textinho aqui que eu quero ler para vocês, que eu acho interessante nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, ó, a vida é cheia de reviravoltas. E às vezes defender quem somos é um ponto crucial para seguir em frente. No entanto, entender quem sou eu ou quem sou é uma tarefa muito difícil. Por mais que seja difícil, seja sempre positivo. Veja só, se me perguntarem hoje, eu tenho a certeza que responderei: sou uma pessoa feliz e amo muito a vida. Ainda sou aprendiz e, como qualquer outro, tenho imperfeições. Todos os caminhos dessa vida ainda não sei de cor, mas tenho certeza que cada dia que passa busco ser uma pessoa melhor. E por fim, lembre-se, você é o único que deve decidir o que é bom para você. Então, portanto, gente, vocês não tem que ter medo de viver, então você tem que vencer, né? E viver a vida pensando sempre positivo, tá? Então, pensem um pouquinho mais em vocês, tá bom? Pensem aí com carinho, reflitam sobre o que vocês querem para a vida de vocês, quem vocês querem ser quando crescer, tá? Já se imaginam lá no futuro, porque o pensamento, tá? A criatividade, os sonhos, eles podem se tornar realidade. Então, vocês têm que acreditar nisso. Então, pense um pouquinho mais sobre vocês, sobre essa fase que a gente está vivendo, como vocês acham que vai ser depois que tudo passar, o que vocês querem, né? Para tudo que passar nessa fase, depois que passar a fase, qual a primeira coisa que vocês querem fazer depois que passar essa fase? Tá? Escrevam aí no bate-papo quem quiser falar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham que vai acontecer depois que passar essa fase do corona? O que vocês querem fazer depois que acontecer? Qual é a primeira coisa que vocês querem fazer? Isso eu quero saber. Qual a primeira coisa que vocês querem fazer depois que passar esse corona aí? Mandem aí no bate-papo para mim também entender um pouquinho e saber um pouquinho de vocês. Eu, a primeira coisa que quero fazer depois que passar o corona é viajar, porque eu amo viajar, né? Eu acho que quem me acompanha aí nas redes sociais já sabe disso. Eu adoro viajar, é uma coisa que liberta, parece a alma, né? Me sinto viva. E uma coisa que eu tava falando com outras salas também, é esse negócio de sentir viva, tem muita gente que gosta até de esse sentimento de medo, né? Transmite essa sensação de liberdade, de você se sentir vivo. Tem muita gente que, eu tava falando com o segundo ano isso, que tem gente que vai para parque de diversão, para andar nos brinquedos, para realmente sentir esse medo, essa adrenalina e parece que se sente libertador, né? Se sente livre. Eu falo, eu não dou isso não, medo para mim não me sinto vivo não, me sinto mais apreensiva, mas tem gente que lida de formas diferentes, né? E é isso que a gente tem que parar para analisar. O que faz a gente se sentir bem, o que faz a gente se sentir feliz, né? Sentir de bem com a vida, né? Ir para cima. Então, eu quero que vocês analisem isso agora, tá? Então, ó, eu vou deixar na parte do quadradinho para vocês também verem como que é para fazer, tá? Ah, eu tô me sentindo muito sozinha, hein? Tem alguém que não quer ligar a câmera não? Porque falar sozinha aqui fica meio difícil, viu? Ó, o Adriano ligou! Ó, o Adriano mandou uma mensagem bem legal. Ele falou assim: não sei, espero que o mundo entenda melhor as coisas e que as pessoas sejam mais legais uns com os outros e com a natureza e que amem muito uns aos outros enquanto podem e sejam pacientes. E espero, quando isso tudo terminar, que o mundo fique melhor e quero ver vocês. Olha que lindo, eu amei, Adriano. Muito linda essa mensagem. Bia, ai que saudade, que bom te ver. Quer mandar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? Faz atividade, que isso é bom, hein? Eu quero ver todos vocês bem. E eu fiz
Ai, também tô com saudade. Ai, dá vontade até de chorar, só de ver vocês, gente. Pelo amor de Deus. Ai, que emoção. Jesus. Deixa eu conter aqui as lágrimas. É uma situação bem difícil pra gente. Vocês me emocionam bastante, sabia? Falar essas coisas. Ai, não queria chorar, não. É, eu acho que isso tocou meu coração para falar para essa sala, porque a gente já conversou sobre isso ano passado, né? Sobre essa parte de arte terapia. E vocês são muito especiais para mim. E eu acho que, eu não sei porquê, mas eu queria ter falado isso para vocês e foi a sala que eu mais falei sobre essa parte de emoções. Eu acho que foi Deus que pediu para mim falar para vocês que estava precisando falar, foi alguma mensagem, né? E eu estou falando aqui, eu acho que essa mensagem foi bom para mim e para vocês também. E foi bom que teve gente que abriu a câmera e eu amei isso. Que é muito bom ter essa troca de carinho com vocês, de ver vocês, de matar a saudade, tá? Eu tô morrendo de saudade, não vejo a hora de tudo voltar a ser como era antes, porque é bem complicado para mim, principalmente nessa parte de tecnologia, porque eu me enrolo toda. Às vezes eu travo aqui, fico em silêncio porque eu me enrolei alguma coisa aqui. Então é bem difícil para mim se adaptar também. Eu acho que para vocês também está sendo complicado, porque é muita coisa para vocês escreverem também, né? Então está sendo bem difícil para todos nós. A gente espera que isso tudo passe, que isso tudo vai dar certo, que volte essa rotina toda e que a gente volte tudo a normal e a gente consiga se ver, continuar a rotina normal, estudar normalmente e seja todo mundo esteja bem, né? Isso é o mais importante, que todo mundo se cuide nesse momento e fique bem em casa, tá? Então, ó, façam atividade, eu quero ver aí. E ó, lembrem-se, quando vocês estiverem tristes, lembrem de mim e pegam alguma atividade de artes aí para fazer. Vai escutar música, vai desenhar, vai pintar, vai fazer o que for, mas pense nessa parte de artística, gente, porque é uma forma de expressão de sentimentos, que é algo que a gente vem falando aqui desde o sexto ano, né? Então, a arte é uma forma de você expressar seus sentimentos, liberar essa energia aí que está acumulada e vão pensar sempre positivo para passar essa fase, hein? Conseguiram copiar as atividades, o quadrinho, a parte lá do desenho, deu certo. Então é isso, eu quero ver vocês bem, espero que todos consigam fazer e reflitam aí sobre vocês, tá bom? Pena que nem a sala toda assiste, né? Só alguns que assistem, mas eu espero que quem está aqui assistindo tenha gostado da aula do que eu quis passar para vocês hoje, tá bom, gente? Foi uma aula mais tranquila, eu quis passar mais uma mensagem para vocês, uma dinâmica, que eu gosto de fazer essas dinâmicas em sala, mas não dá para fazer agora, né? Então temos que adaptar e fazer alguma em aula aí, tá? Se fosse em sala de aula, vocês sabem que a gente estaria na quadra, dançando, pulando, fazendo alguma coisa, né? Ou estaria já ensaiando para fazer uma peça de teatro aí, porque eu sei que alguns querem, né? Mas no momento, infelizmente, não dá. Eu sei que todo mundo queria que tivesse tido a calorada também, estaria vendo Festa das Nações, já estaria correndo com tudo, a Bia já estaria querendo ensaiar, já dançar, mas, né, foi diferente esse ano, mas a gente está indo, está se adaptando, está fazendo essas atividades, é isso que importa, tá? Que todos estejam bem sempre, né? E que tudo dê certo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Só eu tô falando aqui sozinha. Quero ver aí. Bia, eu quero que você fale alguma coisa. Ai, fala aí alguma coisa. Espera aí, deixa eu ativar aqui para você. Fala aí, Bia. Esse negócio de quarentena tá mexendo muito comigo, como a senhora sabe. Tá sendo muito difícil e eu quero que todo mundo da sala não perca esperança, porque como eu não perdi, tive muitos momentos, eu não quero que ninguém perca, porque foi muito difícil pra mim. Tá sendo péssimo, mas com a ajuda de todo mundo eu tô conseguindo me reerguer. Então isso vai passar, é só uma fase, e tudo fique bem. Daqui pra frente é assim. Isso aí, Bia. Mas Obrigada. Amo você, obrigada pela mensagem, tá? E essa mensagem que a Bia falou é o que eu desejo para todos, que todos fiquem bem, que tudo dê certo. Adriano, quer falar alguma coisa? Clara, quer falar alguma coisa? João Vitor, Thaís, Caio, Rafael. Ó, a Bia já foi corajosa, já falou, hein? Cadê os outros? Deixa eu até interromper aqui para ver vocês. Vou até liberar o som de todo mundo aqui, para ver se alguém quer falar.
Gente, ó, tá aberto o microfone de todo mundo. Quem quiser falar, está liberado para falar e mandar alguma mensagem para a sala, tá? Eu ando fazendo umas coisas aqui em casa. Tá ocupado, Adriano? É que eu tô pensando em fazer um jogo e tal. O jogo é uma forma de você distrair também. Tá aí, João Vitor, Clara. Você lembra quando eu tava fazendo um jogo de tabuleiro, prof? Não quero falar nada, não. Thaís, por que não, Thaís? A Thaís quer falar assim. João Vitor. Professora, eu tô fazendo aqui um negócio pro jogo que seria meio que coisas, meio que objetos que dava pra quebrar, só que eu não tô conseguindo fazer as rachaduras direito. Ah, vai com calma que você consegue. E o Rafael não faz isso, Olha, isso aí, tá ficando legal, Adriano. Tá usando a arte aí para distrair. Tô gostando de ver, hein? Obrigado. Thaís, fala alguma coisa, João. Fale aí, pessoal. Acho que esse povo não tá nem no computador, porque nem me responde no bate-papo, não é possível. Olha, uma coisa é mudar de guia quando você tá numa aula, mas não tá preso na aula. Calma, eu não vou ajudar ninguém. Ó, gente, então foi isso, tá? Professor... Ah, João, você não é tímido não, João. Ninguém tá te vendo, só tá ouvindo sua voz. Gente, ó, a Thaís falou, tô com vergonha, mas tô morrendo de saudade de todo mundo. Espero que isso passe logo. É isso aí, gente. A Clara tá com saudade também, mas não quer falar. O João tá tímido, prefere só escutar. Mas eu acho que só escutar já vale, né? Eu acho que todo mundo conseguiu entender a mensagem que eu quis passar para vocês e é o momento de vocês pensarem em vocês, né? Lembra que a gente já viu isso em sala, sabe que a arte é muito poderosa, né? E consegue acalmar nossos corações e nossa mente também, tá bom, gente? Então, é isso, tá? Vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, para vocês terem esse tempinho de vocês refletirem e fazerem aí o exercício de vocês, que vocês têm que desenhar e pensar um pouquinho de vocês na hora de escrever, tá bom? Um beijão, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Acho que agora ficou bom essas rachaduras.